Oi, gente! Tá começando mais um episódio do EARCcast Especial Casa Cor, comigo, Daiane Lorenzetti. E comigo, Euler Moraes. Mais um super episódio do EARCcast Company, que tá recheado de super empresas. E hoje a empresa que veio é muito especial, né, Euler? Tem uma história incrível, uma história de superação e que Daiane Lorenzetti conhece bem a fundo essa história. Na verdade, eu me apaixonei por essa história e tive a oportunidade de trocar uma ideia com o CEO dessa empresa e hoje ele está aqui conosco, né? Mas antes... Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, porque assim, aqui, esse quadro do EARCcast, o EARCcast Company, é o espaço onde as empresas, elas vêm, contam história, conta como surgiram, para todo mundo aí de casa conhecer. É isso aí. E hoje, lógico, esse episódio é um oferecimento da Vazap. E eu estou aqui com o João Paulo Roriz, que é o CEO dessa super empresa. Muito bem-vindo, João Paulo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. O João Paulo, gente, só tem 35 anos e é um super empreendedor. Eu conheci a história através do nosso amigo em comum, André Lenza, né? E desde que eu ouvi a história da Vazap, eu me apaixonei. Falei assim, eu preciso conhecer o João Paulo. E aquele dia eu te falei isso, né? Eu cheguei lá na Vazap, eu falei assim, eu precisava ouvir sua história. E eu preciso que os nossos ouvintes ouçam essa super história. Vamos começar ali do comecinho, né? Aquela história, vamos começar do comecinho. Tipo, sua formação, que é em marketing, o que influenciou... Você morou um tempo em São Paulo. Conta um pouquinho, antes de tudo, de você. Bom, antes de mais nada, agradecer pelo espaço aqui hoje. A Vazap, ela foi lançada em 2018, mas a minha história, ela começou no ramo do empreendedorismo quando eu tinha 16 anos, em 2006. Então, eu entrei na faculdade muito novo. Eu entrei na faculdade de Engenharia Civil aqui em Goiânia e, na época, eu tinha 16 anos e eu não podia ganhar carro e tudo mais. Meu pai me deu um dinheiro, que seria o dinheiro do carro, e eu abri uma empresa que era montagem de forro PVC. Que foi a Ecoplax. Exatamente. A Ecoplax. Vamos só para os ouvintes que não conhecem um pouquinho da história. O seu pai já tinha já tinha a empresa de caixas d'água, né? A gente vai contar a história da Vazap e vamos por bem partes, assim, por partes, que é super bacana. Mas você montou a Ecoplax por conta dessa empresa de... Na verdade, meu pai, ele tinha uma outra indústria, que era uma indústria que fazia forro PVC. Uhum. Então, eu montei uma empresa aqui em Goiânia, onde eu comprava o forro dele, comprava a estrutura e montava esse forro. Então, eu vendia o serviço. Então, na época, eu trabalhava muito fazendo panfleto em sinal, então... foi aí que começou a história. E isso foi depois depois que você voltou de São Paulo? Isso foi antes de eu ir. Antes de ir. Então, Tá, eu montei essa empresa aqui, eu fazia engenharia civil, e aí o negócio andava bem, mas eu vi que na engenharia civil não era o lugar onde que eu ia me realizar. Uhum. E aí eu fui buscar outras coisas e eu me mudei para São Paulo. Certo. Então, em São Paulo, quando eu mudei para São Paulo, eu falei, meu pai ainda tinha a indústria dele lá e tudo mais. Eu pedi para minha mãe, o negócio nosso é bom, dá um dinheirinho e tal. Ela trabalhava com minha avó numa loja aqui em Goiânia, que é Moreira Glorinha. E aí eu falei, mãe, toca o negócio aqui para não ter que fechar, porque é rentável e tudo mais. Mas eu quero mais. Mas eu quero, tipo assim, eu sou novo ainda, na época eu tinha 18 anos, falei assim, eu quero aprender alguma coisa diferente. Uhum. Então, eu fui para São Paulo, fiz SPM lá, administração em marketing. Durante o tempo que eu estive lá, eu trabalhei na Aliança Seguros, trabalhei no Private Bank do Itaú. Uhum. E em 2010 eu voltei para Goiânia e aí... Decisão de voltar para Goiânia já assim, pensando em algo novo, já com tudo isso, já assim... Foi planejado ou não? Sim, planejado, e a empresa que
Aí minha mãe começou a tocar, o trem foi prosperando, Aham. e eu voltei já com a ideia de... Meu pai vendeu o negócio dele, começou a ajudar também, e o negócio foi crescendo. Aham. E eu voltei com a ideia de estar trazendo caixa d'água, que era um produto novo, para a gente poder estar buscando algumas coisas diferentes. Isso vocês já estavam onde é a atual sede da Vazap? Foi logo quando a gente comprou essa sede e a gente Certo. começou a construir lá. Então, ao longo do tempo, a gente foi construindo, foi desenvolvendo as coisas. E aí o negócio foi muito bom, foi se desenvolvendo, só que em 2015 a gente começou a ter uma crise muito forte. Na verdade, foi a crise da construção civil total, né? Eu lembro Exatamente. muito bem desse ano de 2015, que a gente fez, foi um EARC lindíssimo. 2014 foi o ano mais lindo, 2015 foi um EARC lindíssimo, só que assim, sofrido, 2015. Aí 2016 a gente teve que reduzir total, justamente por conta dessa crise Isso, que aconteceu. que teve Que a começou, época na da verdade, em Dilma e 2012. tal, aí ela teve o impeachment dela e tudo mais. E em 2015 a gente tinha muita construtora que era cliente nossa, Minha Casa Minha Vida. E aí como acabou esse programa do Minha Casa Minha Vida, as nossas vendas do dia para a noite reduziram 50%. Aham. E aí a água começa a bater na bunda, né? A gente tem que pensar em outras Ditado coisas. da minha avó. Água bate na bunda, neguinho aprende a nadar. É isso mesmo, né? É por aí. O pessoal mais antigo é muito sábio. É muito sábio, é verdade. E aí a gente, poxa, o que é que vai fazer? E o meu negócio era muito preço, então eu vendia muito preço, não tinha diferenciação, e isso me incomodava bastante. Então eu comecei a pesquisar dentro das possibilidades que a gente tinha, o que dava para fazer, mais algo inovador, algo que impactasse as pessoas. Mas com um produto que vocês já trabalhavam. Com que é o maquinário que a gente já trabalhava, que não necessitaria de um grande investimento. Aham. E durante essas pesquisas eu descobri que o vaso eu conseguia fazer na mesma máquina que eu fazia a caixa d'água. Ah, sim. Então eu só precisava comprar moldes diferentes. Aham. E aí começou a ideia da Vazap. Então, Deu aquele sinal de Deus. exatamente. Aquele start, Então, eu né? falei assim, poxa, esse negócio de vaso é um negócio que é interessante. E aí eu comecei a pensar como que eu poderia estar agregando valor, fazendo alguma coisa que criasse uma mais-valia no negócio e também na vida dos meus clientes. Aham. E aí, nessa busca, num belo dia, eu estava na minha lua de mel, junto com a minha esposa. A esposa dele é lindíssima, porque é ao vivo, gente. Ela tá ali sentada, Que tá linda. aqui, então a gente estava lá nas Maldivas e aí surgiu a ideia de, poxa, quem é que está em evidência, quem que a gente pode, que tem um trabalho bacana, que a gente pode fazer algum tipo de parceria, e aí a gente começou a pensar nos grandes nomes do design brasileiro, só que eu não conhecia ninguém, não era o meu ramo, né? Aham. E surgiu... E Maldivas inspira, né? Dá pra Acho que você inspirar desce bem. ali e sente a brisa, dá uma inspirada, né? E aí foi ali que surgiu a sementinha. Então, assim, você já sabia que seria ali os vasos e já teve esse link ali, não pode ser uma coisa igual, tem que ser uma coisa já ligada com design, super bacana. Exatamente, porque quando eu comecei a pesquisar nos vasos, o que eu descobri? Fazer um vaso feio e fazer um vaso bonito, o custo é o mesmo. Aham. Então, bora fazer vaso bonito, né? Sim. E aí, como eu não entendo nada de design e de desenho, enfim, eu falei assim, vou atrás de quem entende. Mas entendia muito bem de marketing. Né? Então... eu falo, gente, o marketing salva o mundo. E aí, a gente voltou da lua de mel e eu comecei a ir atrás dos designers para poder conversar, para poder aprender. Então, aqui em Goiânia, eu marquei uma reunião com o Léo Romano. O Léo foi uma reunião onde que eu saí com a cabeça assim explodindo. Ele abriu minha mente. Foi a primeira pessoa que você pensou? Foi o Léo? Foi o Léo. Você foi, assim, porque você falou que não conhecia, né? Era do segmento. Você foi reto em quem realmente Eu fiz iria te dar todo, né, aquele
boom. Nossa, isso. Eu fiz uma listinha. E aí eu fiz uma listinha do pessoal aqui de Goiânia e de pessoal de fora, onde que eu achei que seria interessante conversar. Mas o primeiro que eu marquei foi o Léo. E aí eu fui lá no escritório dele, ele me recebeu lá super bem. E aí ele me deu uma aula. Aquela finesse, aquela gentileza dele. Não, assim, foi incrível, porque eu achava que eu sabia alguma coisa do meu processo produtivo, que é a rotomoldagem. Só que o Léo falou, João Paulo, olha só, isso aqui é feito rotomoldado. E ele sabia muito mais do que eu. Então, ele abriu minha cabeça e me mostrou, assim, diversas possibilidades. Gente, o tanto que é importante, né, assim... você conversar, aquele dia que a gente teve lá, que eu tive lá na Vazap, assim, eu preciso conversar com você, porque eu tô nesse momento, né, dessa virada de chave pro online, enfim, a história do tráfego pago, foi onde, a gente vai chegar nesse assunto, que foi onde eu conheci, de fato, a Vazap, junto com a história. E o tanto que é importante você conversar com alguém que vivenciou, assim, uma hora que vale anos, né? É uma faculdade, né? Então, a gente aprende bastante. E por isso que, assim, eu sou muito grato ao Léo, porque ele que me deu o empurrão do o empurrãozinho ali e falou assim, cara, tem muita possibilidade. E aí, depois disso, eu fui para São Paulo, peguei um iPad, fiz uma apresentaçãozinha em PowerPoint meia boca, onde eu contava ali contava que eu tinha uma empresa de caixa d'água, que eu queria fazer uma empresa de vaso, que tinha algumas referências de fora. Então, nesse meio tempo aí, eu e a Anelisa, a gente viajou bastante. Então, fomos para feira em Milão, para feira em Paris, para feira na Alemanha. Eu fui para feira na China, Dubai, enfim, Estados Unidos. Inteiro. Consegui entender o que tinha de mais inovador e que coisa dentro desse mercado de plástico, de rotomoldagem, de decoração. E aqui no Brasil já tinha muita coisa? Não tinha nada. Não tinha nada. Tinha algumas empresas que faziam vaso com esse processo, mas todas as empresas faziam exatamente o mesmo vaso. Os vasos comuns. Tudo muito igual, tudo sem nenhum tipo de diferencial, não existia design assinado, não existia nada de sustentável. Então, era um padrão onde não tinha nenhum diferencial. Entendi. E aí foi uma coisa também que me falou, poxa, aqui tem uma oportunidade. Fazer vaso tem muita gente que faz, né? Mas eu não vou ser mais um, eu vou entrar e vou fazer uma coisa diferente. Show. Então, lá em São Paulo, eu conversei com a Adriana, que é sócia do Rosenbaum, primeiramente, depois com o Rosenbaum, com o Maurício Arruda. E aí, com essa apresentaçãozinha minha no iPad, onde eu mostrava para eles o que eu me inspirava, o que eu vi fora, que eu achava que era interessante usar como referência. E, João Paulo, você não conhecia ninguém. Essa parte, como que você conseguiu chegar na cara pessoas? dura. Cara dura. Na cara e na coragem. Na cara e coragem. Porque eu falei, nós também, na época do EARC. Como que vocês conseguiram? Gente, a gente, cara e coragem, ligava, falava, fazia o pedido. Era o tal do Google, eu descobri o telefone do escritório do pessoal e, tem uma ideia aqui, eu queria marcar uma reunião para poder apresentar esse projeto. E aí, depois que tinha reunião, era vender. Então, por exemplo, com a equipe do Rosenbaum e o Fetiche, foi muito legal, porque a primeira reunião que a gente teve, eu contei de toda a questão da caixa d'água e tudo mais, e aí eles não ficaram muito animados com a ideia do vaso. Mas eles são muito preocupados com o social, então eles têm vários projetos que são fantásticos e... Dentro dessas andanças que eles já tiveram, eles perceberam que lá na África tem muita criança, muitas comunidades que sofrem muito com a questão da água potável. E isso aí faz com que crianças tenham que andar 5, 7 quilômetros para ir buscar uma porção de água e voltar com uma caixa d'água ou uma sacola ou um balde pesado, mais esses 7 quilômetros para poder ter água dentro de casa. E aí eles falaram assim, João Paulo, já que você faz caixa d'água, a gente teve uma ideia aqui, vamos fazer uma caixa d'água que, em vez dessa pessoal levar em cima da cabeça, eles vão girando a caixa d'água para poder estar investindo para poder estar levando para casa.
Aí, enfim... aí entra o supermarqueteiro vendedor dos meus. Não, aí, tipo assim, é uma ideia que é fantástica, é muito boa. Só que eu expliquei para eles, ó, antes da gente gastar dinheiro, a gente precisa ganhar dinheiro primeiro. Então, vamos tentar focar, fazer os AS primeiro e tudo uma mais. coisa de cada vez. Quando você me conta, eu achei tão bacana isso aí, porque realmente... Nossa, show de bola, mas vamos ganhar primeiro, porque a gente precisa. Não, e assim, a gente tava numa época que a gente tava mega apertado, assim. Então, assim... Crise, mudança, investimento em empresa nova. Exatamente. Então, a gente não tinha essa condição. Fora que é um mercado que eu não tenho acesso nenhum ainda. Então, é algo que... Eu nunca vou esquecer essa conversa. É algo que... agora que a gente tem uma condição melhor, eu quero até retomar esse assunto e levar isso para frente e fazer acontecer de alguma maneira. Aí, se acontecer, nós queremos ser os primeiros a saber. Pode deixar. Mas muito bacana essa história. Então, e aí teve esse trabalho de convencimento e aí conseguimos entrar no acordo, deu tudo certo. Só que, poxa, para a gente poder fazer acontecer, eu comecei a pesquisar. Agora eu preciso investir, né? Então tem que fazer molde, tem investimento em uma porção de coisas. E quando eu fui ver a conta ali, eu falei, nossa, como é que a gente vai fazer? Porque a empresa estava num momento muito difícil, então eu não conseguia separar um recurso para poder investir nisso aí. Então... E nisso você já estava... já habituada ali naquilo. Não, na verdade, assim, já com um acordo, um pré-acordo, tanto com o Léo quanto com o Rosenbaum. E com o Maurício Arruda. E com o Maurício Arruda também. Tipo, Sim. já jogou... Já estava antes da empresa acontecer. Sim. Bacana. Então, isso aí foi em 2016. A gente lançou a Vazap em 2018. Então, e aí a gente precisava realizar um investimento, que era um investimento alto e tudo mais. E que essa história, assim, todo mundo merece saber, que é uma super história, né? Como você conseguiu esse recurso? E na época, assim, o único patrimônio que eu tinha era um carro e... Poxa, eu falei, vou vender o carro. Só que aí, quando eu fui vender o carro, a tabela FIP, o valor era X, só que para tentar vender era metade. Eu falei assim, poxa, aí o valor nem dá para poder tá pagando. Mas a gente voltando do casamento, num casamento, a gente sofreu um acidente no carro e deu perca total. Graças a Deus... não teve nenhum tipo de ferimento ou prejuízo maior. E aí, eu recebi o seguro do carro no valor da Bela FIP. E aí, por conta disso, deu para poder fazer o investimento para poder, em 2018, lançar a marca. Gente, e essa história, quando eu conversei com o André, que ele ganhou os prêmios e tal, aí ele falou, você tem que conhecer o João Paulo, da Vazap, a história dele. Tem a história de um carro, ele entrou, ele começou, é muito massa a história. Mentira, me conta. O André é um querido, ele é um parceiro aí que é maravilhoso, tá sempre lá com a gente, tem muita coisa legal que a gente ainda quer fazer com ele e... É um amigão pessoal meu que está no meu coração e também... Nós crescemos juntos, né? Somos amigos de infância. Que coisa boa. Eu falo que ele é tão marqueteiro, ele é tão assim, à frente, que quando ele era estagiário do Arthur Casas, estava lá em São Paulo, eu já tinha revista, aí o Eduardo, irmão dele, pegou e ligou para ele, André, você tá sabendo que a Daiane que tem a revista de arquitetura mais top aqui de Goiânia? Ele, mentira. Aí me ligou, como assim? A gente tem que já começar a fazer. Ele começou a anunciar, antes de vir, já se preparando de voltar para Goiânia, né? E já se preparando ali, quando ele chegou, as pessoas já conheciam, porque a revista era maior, super bacana. Mas vamos voltar lá na história do carro. Gente, quem quer, faz acontecer, faz acontecer, né? Infelizmente, foi uma fatalidade, né? Mas pegaram ali daquele momento frágil algo queria ser quando é pra ser. É a minha frase, o que tem que ser, tem muita força, e o universo vai conspirando e vai acontecendo, né? Assim, a gente tem duas opções, né? Ou a gente chora, ou a gente levanta a cabeça e vai trabalhar. Sim, então, assim, esse negócio de chorar nunca foi comigo. Então... Pra cima, né? Vamos pra cima e fazer o negócio acontecer. E aí... fizemos os investimentos que precisavam ser feitos.
Então, ficamos 2 anos desenvolvendo o molde, desenvolvendo o desenho, entendendo também a questão da sustentabilidade, porque, além dessa questão do desenho, um ponto muito importante para a Vazap é a questão da sustentabilidade. Sim. Então, a gente criou uma receita que é única no mundo. A gente tem parceria com catador, com cooperativa. Esse pessoal vende para a gente caixa de feira, engradado de cerveja, tampinha de garrafa, embalagem. E a gente recicla tudo isso dentro da nossa indústria e usa somente isso como matéria-prima para os nossos produtos. É literalmente transformar o lixo em luxo. Exatamente. Em luxo. Então, eu tive lá na fábrica, é incrível, assim, é incrível, incrível mesmo. Inclusive, fiz um videozinho, um Reels, né? É o que viralizou, né, meninas do marketing aí da Vazap? Viralizou da tal forma, assim, que as pessoas gostam de ver esse processo, né, de produção. E é muito legal, porque todo esse material que ia estar indo para poluindo a nossa cidade, nossas florestas, nossos mares, a gente consegue reaproveitar e transformar em produtos que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Porque, assim, uma coisa que eu gosto muito da Vazap e é algo que me motiva a acordar todo dia e fazer o negócio acontecer, é ver o impacto que a gente consegue causar na qualidade de vida das pessoas, além desse impacto ambiental. Porque um vaso, uma planta, é a maneira mais barata e simples de você mudar qualquer ambiente. Sim. Então, você tem seja seu trabalho, seja a sua sala, seja qualquer local que você... qualquer ambiente que você habita, que você frequenta, você coloca uma natureza ali. Traz vida para o ambiente. Exatamente. Vira outro espaço. E com o vaso da Vazap, você deixa, além da natureza, você deixa seu ambiente mais bonito, sabe? Vive com design. Exatamente. Né? Então, isso é algo que motiva muito a gente e é um dos motivos que, tipo assim, me fez estar buscando isso aí, sabe? E daí rolou todo esse processo, estudo e tal. O dia do lançamento, como que foi esse planejamento? Tipo, agora sim começa a Vazap Design. Agora vai. Assim, como foi? A gente lançou a marca oficialmente em fevereiro de 2018. Então, tem um evento em São Paulo, que é a Becasa, é a maior feira de decoração da América Latina. E aí a gente fez um stand lá de 20 metros quadrados e foi muito legal porque... Quem foi para poder vender foi eu, minha esposa, minha irmã e meu cunhado. Então, a gente, na época lá... Gente, eu amo essas histórias. Eu amo porque, assim, todo mundo começou dessa forma, né? Fizemos uns blocos de papel carbono para tirar pedido. Então, tudo muito manual. Tipo assim, e foi legal, assim, a feira abriu 10 horas da manhã. 10h01... Chegou uma senhora no meu stand, e ela chegou, não quis nem saber o que é. Ó, gostei. Quero isso, assim. E a gente, assim, na adrenalina, né? Meu Deus, o que está acontecendo? Já está vendendo, já, não é possível. E a mulher com pressa e isso aqui, e a gente nervoso, né? Porque estava tirando o primeiro pedido e marcava o pedido errado no bloco do papel carbono. E o negócio a gente tinha que calcular na calculadora e não sei o quê, e depois errava e o povo com pressa. Então, assim... E isso vocês lançaram já com 2 coleções, do Léo e do Rosenbaum? A gente lançou com a coleção do Léo, a coleção do Rosenbaum e o Fetiche, que é um coletivo do Rosenbaum, com a Adriana Benguela, a Carol Ermelini e o Paulo Biaki. E também algumas coleções que a gente chama de Estúdio Vazap, que são coleções que são mais tradicionais e os concorrentes têm também. Então, era uma coleção mais para poder tá brigando mesmo. Então, a gente tem essas 2 linhas. Vocês já lançaram com um super nome de peso a nível nacional, né? Que o Rosenbaum já tinha esse peso. E, assim, a gente deu muita sorte porque nesse evento que teve, nessa Becasa de 2018... tinha a principal palestra do evento, era a palestra do Rosenbaum. Então, foi muito legal, porque, assim, o nosso stand, quando ele foi lá para poder fazer a palestra e tudo mais, ele foi lá para o nosso stand. Então, o nosso stand, que era provavelmente o menor da feira, foi o que, tipo assim... Que bombou. Que bombou, porque ele estava lá e ele é muito legal, ele é super simpático. Então,
foi muito legal, porque causou uma repercussão muito boa. Todo mundo que estava na feira, poxa, ficou sabendo que tinha um lançamento de vaso e tudo mais. E acaba que isso valida muito, né? Assim, eu falo que esse primeiro contato é o mais difícil. Tipo, você teve essa sacada brilhante de já ir em nomes, né, consagrados e tal, que abrem muitas portas, né? O primeiro é mais difícil, mas daí depois é aquele efeito manada, né? É isso mesmo. É muito isso, assim. Eu lembro do primeiro EARC, assim, o primeiro EARC, Arthur Casas, Sidônio Porto. Foi difícil primeiro. No segundo, a gente já estava trazendo Peter Gasper, Márcio Kogan, e vai abrindo as portas também. Né? O negócio é começar. O mais difícil é o primeiro passo. Tem até uma frase lá que eu me apego muito, que ela é até de uma propaganda da Johnny Walker lá, que mostra, que fala assim, até na mais longa caminhada, todas tiveram o primeiro passo, né? Então, se você não dá o primeiro passo, você não vai concluir nem... Então... e é um passo de cada vez. Assim, a gente tem que mirar o objetivo nosso, mas de grão em grão que a galinha enche o papo. É aquilo que a gente estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores, assim, de respeitar cada fase, né? Assim, não dá para você já começar... Dá para você começar grande, mas isso é necessário muito recurso, né? Muitas pessoas. Geralmente, o empreendedor começa ali pequeno mesmo. É a esposa, a mãe, é todo mundo ajudando. Então, assim, muito bacana. E daí foi sucesso total. Vocês finalizaram a feira, assim, com um salto positivíssimo. Foi muito legal. Vendemos bem acima do que a gente esperava. E aí, quando... acabou a feira, a gente estava com outro problema, né? Agora a gente precisa entregar, então... E aí a gente vendeu. E aí foi onde que foi outro grande aprendizado para a gente também, porque antes eu trabalhava com 5 produtos, que era a caixa d'água de 310, 500, 1.000, 2.000 e 5.000, tudo azul. Uhum. Vaso, eu lancei uns 60 modelos diferentes, de 12 cores diferentes. Então, ou seja... para poder organizar tudo isso aí foi em 2018. Agora que a gente pode falar que a gente está ficando craque nessa questão aí, sabe? Estoque, logística... Tecnologia. Então, todas essas questões aí a gente foi aprendendo ao longo do caminho. Então, é uma caminhada que, olhando para trás... a gente dá muita risada hoje, mas foi com muita luta, foi com muito sofrimento ali, noite sem dormir, pensando como é que a gente vai resolver, às vezes, cada probleminha, assim, uma vitória vencida. Aí vem os que falam assim, do nada, né? Já viu? Do nada essa empresa. Sabe o caminho. E daí, João Paulo, acaba assim, foi um sucesso e tal, de repente começa... todo esse trabalho aí de estratégia de vendas, no online. Qual foi, assim, o momento dessa virada de chave, assim, de falar assim, não, calma aí, agora estamos preparados já para o online, e não só para o online, já esse contato com os grandes centers, como que aconteceu tudo isso? Porque, assim, eu falo que eu faço parte ali dos 0,01% dos goianos que dá muito valor em história goiana. E eu realmente sou muito fã da história da Vazap. E ainda tem muitos goianos, Euler, que não sabem que a Vazap é uma empresa goiana, como várias outras indústrias. Várias. A Lustol, por exemplo, é uma delas. Eu te citei aquele dia. Sim. Como que você... Se fosse, não, calma aí, o meu foco não é Goiânia, Goiás. É nível Brasil. Teve essa decisão? Sim, desde o início, como eu busquei muita referência de fora, assim, o meu foco sempre eu enxergava que dava, e aí eu comecei a ver os desenhos que estavam surgindo e tudo mais, eu pensei, dá para conquistar o mundo. Uhum. Então, desde o primeiro momento, eu achei que dava para fazer um negócio mais abrangente do que aqui, até porque aqui não tem o volume que justificaria a produção e tudo mais. Então, mas aqui existem grandes parceiros que antes até do lançamento nos ajudaram a validar alguns produtos, a ver os erros que a gente estava cometendo em desenho e tudo mais. Uhum. Mas eu acho que depois dessa feira, o ano de 2018 foi um ano que foi interessante, foi um ano que a gente aprendeu a trabalhar com o negócio. Uhum.
2019, a gente teve um grande marco, que foi a entrada da Vazap na Leroy Merlin. Então, essa questão, assim, como foi essa... como foi o processo? Desde 2016, quando a Vazap já estava com tudo já engatilhado, assim, os designers e tudo mais, eu falei assim, eu preciso ter volume. Sim. E pesquisando, eu descobri que o maior volume, o maior varejista de vaso na época era a Leroy Merlin. Então, antes de lançar a marca, eu descobri já o telefone da compradora da seção e já comecei a mandar e-mail para o pessoal. Ela nunca me respondeu, mas eu mandava lá e tudo mais. E mandava também para outros grandes varejistas. E, enfim, porque antes até de mandava convidando para ir para a Becasa e tudo mais. E lá na Becasa, a gente teve a sorte de... esses grandes varejistas, eles têm muitas pessoas que ajudam a fazer curadoria de produtos. Então, existem arquitetas que ficam de olho em tendências e tudo mais. E na Tokstok e o pessoal da Leroy Merlin, as arquitetas de tendências, eles nos visitaram e amaram os produtos. Porque eram realmente coisas diferenciadas e tudo mais. E aí, eles startaram, tipo assim, eles falaram pro pessoal de compras, tem um negócio que é interessante ali. E aí, depois desse contato deles, o pessoal começou a me responder, opa, espera um pouquinho, vem cá que a gente quer conhecer o produto. Certo. E aí foi indo. E aí, um ano de negociação, em 2019, a gente conseguiu entrar, e aí isso aí proporcionou para a gente uma escala legal. E o negócio foi indo. Até e daí abriu as portas para outros home centers também, né? Sim. Hoje a gente está em grandes... na maioria dos home centers, dos maiores do Brasil, então, os top 5 da Anamaco, que é o ranking que tem na Associação dos Varejistas de Material de Construção, hoje a gente já está presente. Mas é engraçado que aqui em Goiânia, por exemplo, você falou o caso que às vezes do goiano sabe que a Vazap é daqui. E não dá assim, na verdade, não uma dá valor preferência, mesmo. não dá um valor no pessoal daqui. Os grandes home centers daqui, nenhum tem produto nosso. Pois é, assim... mas os de São Paulo, a Leroy Merlin tem, sim, mas sim. é através de São Paulo, sabe? Isso me revolta. Sempre me revoltou, não é de agora, assim, de muitos anos, assim, muitos anos mesmo, assim. Tô levantando essa bandeira e tô com uma ideia, vamos aos pouquinhos, só que é difícil, viu? Assim, tão... Parece que é uma cultura, assim, tão enraizada, sabe? Mas... Enfim, eu acho que o meu papel é esse, é mostrar mesmo essas histórias, é o que eu sou apaixonada. E os goianos têm que saber que temos grandes empresas, grandes indústrias, já de renome nacional, reconhecimento mundial, que estão aqui na nossa cidade. É isso mesmo, mas assim, não é regra também. Tem várias empresas também que dá esse suporte. Então, uma empresa que eu sou muito grato ao pessoal da Matsuflora aqui, que deu um apoio para a gente legal. Então, hoje a gente tá com eles lá. Mas é uma luta, né? Sim. E aí a gente começou em 2019, esse lance com o Leroy Merlin, então deu uma escala para a gente. E aí, quando o negócio estava começando a decolar, aí veio a pandemia. Isso vocês ainda não tinham entrado no Tokstok, então? Tinha Tokstok, já estava, só que a outros. Tokstok, ela, assim, é uma conta importante, ela só não tinha o volume que a Leroy Merlin tinha. Era mais a questão... Porque a Leroy Merlin é um absurdo, o volume que eles têm é bem legal. Bacana. E daí, então, tudo rolando, acontecendo, sucesso total, aí vem a bendita pandemia. Isso, e aí na pandemia, então a gente fechou as portas, ficamos 30 dias então acho que foi 20 de março que a gente fechou alguma coisa assim. E ficamos 30 dias com as portas fechadas e a gente com aquela preocupação, né, como é que vai fazer e tudo mais, e preocupado com os nossos clientes também,
porque nossos clientes também estavam de portas fechadas. E também foi um momento que as pessoas começaram a ficar em casa e olhar para suas próprias casas e começaram a arrumar as suas casas, né? Assim, foi um momento assim. Exatamente. E aí, com essa preocupação e as contas vencendo, e aí, assim, eu lembro que era o dia 21 de abril, e era feriado. E eu estava olhando as vendas e tudo mais, e eu percebi que tinha algumas relações, e a venda online nossa era praticamente irrelevante. A gente já tinha o nosso e-commerce, mas a gente não investia e tudo mais. De vez em quando a gente fazia uns anúncios no Instagram, que era aqueles anúncios básicos pelo promover publicação. E eu percebi... Inclusive, assim, essa parte, nosso tempo já venceu, só que, assim, a gente vai continuar, porque esse assunto é de suma importância, assim. Eu vejo a maioria das pessoas, dos empresários que eu converso, ainda nunca ouviram falar em tráfego pago. Não anunciam de forma alguma, né? Então, assim, eu quero estender um pouquinho, acho que é quase uma utilidade pública, de verdade, aproveitar esse momento para que despertar isso nos empresários mesmo, que a gente está em outro tempo, a gente está na era tecnológica que antes era assim, se você tem um negócio e não está na internet, seu negócio tende a falir, né? Agora eu acho assim que se você não estiver na internet, se você não faz anúncio, né, e fica esperando ali de forma orgânica, seu negócio, infelizmente, tende a morrer. Concorda comigo? 100%. 100%. E você é o mestre nisso. E conta, aí foi essa história. Você começou a estudar eu não sou um mestre, eu sou um curioso mais. E você viu que a publicação ali, você promover ela de forma orgânica, vamos dizer assim, já não estava trazendo resultado, né? Aí veio o tráfego pago. Isso, mas eu percebi, a gente às vezes investia, sei lá, a gente investia R$20 por mês em promover publicação. Então, aumentava o alcance dessa publicação. E eu notei que nos dias que a gente promovia, acontecia uma venda no site, porque geralmente nunca vendia nada. Então, falei, às vezes tem alguma relação. E aí, eu estava em casa, conversando com a minha esposa, não sei o quê, minha filhinha tinha acabado de nascer, preocupado. Eu falei assim... Tem que pagar as contas. Vou entender como é que funciona esse negócio aqui. E aí eu peguei o Facebook, tem a central de ajuda deles lá, e eu comecei a ler tudo que tinha lá para entender como é que funcionava. E aí fiz meu primeiro anúncio voltado para venda. E aí eu vi que o trem funcionava. Então, tipo assim, 4 horas da manhã... Esse é o caminho. 4 horas da manhã, eu tava lá, acordei minha esposa e falei assim, acho que... achamos uma saída aqui. Encontramos o caminho, né? E um caminho... E aí o negócio foi e começamos a fazer anúncio, e aí a gente conseguiu passar esse período mais crítico da pandemia com um aumento de vendas por conta dessa... A gente deu a sorte de já ter tudo pronto, o site funcionando, tudo funcionando, e impulsionar esse canal através das receitas, através do tráfego pago, né? Então, foi na pandemia que, na verdade, teve essa virada de chave, além dos home centers, vocês estarem ali online, né? Isso. Com as vendas online. E hoje as vendas online representam 30% do nosso faturamento. Representa um percentual muito relevante. A gente hoje exporta para 10 países. Todos esses nossos clientes fora, eles foram conquistados através do Instagram. Então, eles conheceram a gente através do trabalho que a gente faz nas redes sociais. Bacana. Isso que você está falando, a gente entrevistou... Eu não sei se você teve a oportunidade de conhecer o Leandro e a Rafaela, da LF, Estúdio LF, Arquitetura. Senão, eu faço questão de apresentar vocês. Mas o Leandro, dessa forma, ele estudou, ele teve aqui no Links ao ArcCash, e ele conseguiu viralizar um vídeo, e disso ele está fazendo projeto no mundo inteiro através do Instagram. Então, assim, gente, dá certo, né? E ainda mais para o nosso ramo, que é uma coisa muito visual, então o Instagram funciona. E hoje a gente trabalha já Instagram, Pinterest, Google, todas as redes. YouTube, enfim. Então, a gente consegue já trabalhar tudo isso aí para poder trazer receita, tanto para o nosso site, quanto também para os nossos parceiros que são revendedores. Então,
é algo que a gente consegue... E aí, com essa virada de chave, né, de vocês investirem no Instagram, aí, querendo ou não, tiveram que investir, porque igual você falou, né, é muito visual. Tiveram que investir mais ali em fotos, tirar foto, vídeo mais de detalhe ali do vaso e tudo mais, porque igual você falou, vocês conseguiram atingir pessoas de outro país para poder... Então, teve que ter esse investimento, né, nessa parte. Nessa produção de conteúdo. Então, graças a Deus, dentro do meu círculo de amigos, a maioria tem construtora. Então, tem o pessoal da City, o pessoal da Semiol, o pessoal da Cerca. São meus amigos pessoais. E aí eu liguei para eles e falei assim, tô precisando fazer umas fotos. Vou lá no decorado de vocês. Beleza? Beleza. E aí, como lá, tipo assim, todo mundo muito bom gosto e tudo mais, eu levava meus vasos, tinha um caminhãozinho da empresa, levava os vasos. E é importante tinha os parceiros. Isso, porque assim, não é só a questão, a gente falou muito do anúncio, né? Mas a gente precisa de conteúdo de qualidade, porque senão também não funciona. Senão você rasga dinheiro. E fora isso, existem outras várias estratégias de marketing, que é o que eu sempre falo, assim, gente, uma estratégia isolada não dá certo. Agora, um conjunto de ações que realmente trazem o resultado. E junto com isso, vocês começaram a investir também na inscrição de prêmios, e foi aí que vocês começaram a ganhar vários prêmios, que valida ainda mais a marca. E a Vazap é a maior e mais premiada empresa do segmento, não é? Sim. Em 2019, a gente ganhou o prêmio da Casa Vogue, primeiro lugar na coleção Objeto, que é o prêmio da revista Casa Vogue. Ganhamos também o prêmio do Museu da Casa Brasileira, os dois com a coleção Cumbuca, que é a coleção do Rosenbaum e o Fetiche. E ganhamos, mais recentemente, com a coleção Carajá, que é aqui do André Lenza, ganhamos o prêmio da Semana Design de Paris, que é o Paris Design Awards. Ganhamos o Loop Design Awards, que é um prêmio americano, e também um prêmio do Chile, que é o Latino American Design Awards. Show. E isso ajuda também a poder estar validando isso lá fora. Uma super chancela, né? E mostra o tanto de talento que a gente tem aqui em Goiás. Porque são prêmios internacionais que o desenho foi assinado aqui pelo André Lenza, que é um talento que a gente tem aqui em Goiânia. Com certeza. Olhando toda essa história, toda essa trajetória... lógico, você deve morrer você morre de orgulho, mas assim, ainda tem aquela sensação assim, nossa, eu quero muito mais, ou ganhar o mundo, literalmente, ainda mais. E quais são os planos, já pegando o gancho, quais são os planos da Vazap agora, ainda para esse ano e para os próximos anos? Eu acho que a gente só está começando, então, por mais que a gente tenha feito muita coisa legal já, eu acho que a gente tem muito potencial para poder fazer ainda mais. Porque hoje a gente tem uma equipe lá que é muito legal, então, ao longo desses 5 anos aí, desses últimos 5 anos, o que eu mais me orgulho foi do time que a gente está construindo lá dentro, porque a empresa, o João Paulo é 0,1%. O que faz a empresa acontecer são as outras 119 pessoas que estão lá. Então... E que são moldadas por esse líder, assim. Então, é um conjunto, né? Time. Ninguém consegue sozinho, um time. Então, e com todas essas pessoas que estão lá hoje, eu enxergo que a gente pode chegar muito mais longe. Então, os próximos passos que a gente tem aí são lançamento de novas linhas de produto e uma nova marca. Eu enxergo a Vazap como que a gente tem uma sorte de estar num segmento que é uma intersecção entre a decoração e a jardinagem, que é a questão dos vasos, né? Então, dentro dessa parte de decoração, a gente está lançando linhas para área externa, então puffs,
Já pode contar aquele lançamento já? Pode. Vamos... Super lançamento imobiliário, né? Estamos lançando dentro da Vazap linha de móveis para área externa. Estamos lançando uma linha para jardinagem doméstica. Então, agora a gente vai lançar uma linha completa de fertilizante, substrato, para que tudo que você precise, quando você compre o vaso, a gente quer tá oferecendo isso também. Então, são alguns anos que a gente está desenvolvendo isso aí. E a gente vai oferecer um produto que vai ajudar cada um a ter uma plantinha muito linda dentro de casa. E, além disso aí, a gente está com um plano do final do ano, a gente vai lançar uma marca nova. Essa marca nova ela vai ser voltada para produtos de casa, mas são produtos que não têm uma pegada de design. E ela vai ter como diretor criativo o Rosenbaum, o Paulo Biak, a equipe do Rosenbaum e o Fetiche. Então, eu já vi é o portfólio? Eu já vi. Tem muita Nossa, coisa legal. Muita coisa e a gente está nos finalmente, estamos finalizando os protótipos e eu acho que entre outubro e novembro a gente consegue fazer um lançamento e vai ser algo que vai impactar muitas pessoas, tanto aqui quanto fora do Brasil. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Vocês são muito merecedores, assim. Eu repito mesmo, assim, quando eu fico fã da história, da marca, eu vendo, independente de qualquer coisa, assim. E quando surgiu essa oportunidade do ArcCast aqui na Casa Cor, que também foi uma super validação da marca em muito pouco tempo, assim. Mas um trabalho de 17 anos também, né? Não foi do nada, né? Na hora eu falei assim, nossa, eu quero a Vazap comigo. eu quero a Vazap, já mandei uma mensagem para você. E, assim, eu fico muito feliz, assim, da gente já ter dado start nessa parceria, que, na verdade, começou... já tem um tempinho, eu fiz um showroom lá no Bougainville de 130 metros quadrados, só vasos da Vazap e iluminação. Incrível, assim. Ficou lindo. Ficou lindo, né? Aquele muito showroom lindo. do Bougainville ficou demais, assim. E João Paulo, assim, vendo toda essa história inspiradora sua, que é uma história de reposicionamento de marca total, assim. Você chegou, você estava num momento difícil e foi procurar oportunidades, assim, e de repente você conseguiu achar essa oportunidade e reposicionar o seu negócio. Quais as dicas, conselhos que você poderia dar, assim, para empresários que estão passando pelo mesmo, ou até mesmo profissionais liberais que estão nessa fase, assim, não sabem como continuar a carreira ou como se reposicionar? Eu vejo muito, assim, profissionais de 20 e poucos anos. Nossa, eu entrei na era tecnológica, como que eu faço? Você poderia nos dar algum conselho? Assim, eu acho que o principal conselho que eu posso dar é que desistir nunca pode ser uma opção. Sim. Então, a gente ter persistência. Se não der certo de um jeito, tem que dar certo de outro jeito. Então, a gente tem que tentar. Eu acho que falhar é algo que, às vezes, a gente vê como algo muito ruim, mas se a gente aprende com essa falha, eu acho que a gente pode acertar na próxima vez. Então, super válido. E nunca é tarde para a gente recomeçar. Então, não desistir e realmente buscar aquilo que te move, que te faz querer sair da cama. E cada um, eu acho que... E virar a chave pro digital, né, João Paulo? Eu acho que é importante. Porque, assim, eu sou um exemplo disso, assim. Tem 5 anos que eu trabalho, eu vendo impresso, minha família é de gráfica. Então, para mim, foi muito difícil. Nós tínhamos total consciência que o impresso tinha essa vida útil. Né? Nós sabíamos. Tanto que eu falava que o último impresso que acabaria seria de arquitetura e decoração. E nós já estávamos preparados para essa transição para online, com aplicativo, revisteiro, Instagram, mas eu não estava. Então, assim, eu gosto de falar muito isso, porque eu vejo muitas pessoas ainda no momento que eu estava vivendo, porque eu virei essa chave. Né? E é um mundo de oportunidades. Enquanto a gente está ali no impresso, pelejando, eu lembro eu entregando revista, igual você tirando ali os pedidos ali manualmente. A tecnologia vem para ajudar, para facilitar e para a gente vender muito mais, não é? É isso mesmo. E, assim, uma coisa que a gente às vezes tem, que é o medo de julgamento e tudo mais, eu acho que é algo que
a gente deve esquecer, porque ninguém está preocupado com nossos boletos. Então, sim. E a gente que sabe as dores que a gente tem. Então, meter a cara, fazer o trem acontecer. Se der errado, a gente tenta de novo e até acertar. Tem até uma frase assim, que vão te julgar de qualquer jeito, então vai lá e faz. É isso né? mesmo. Manter o foco, a consistência naquilo ali, né? Porque ele contando a história aqui, desde da hora que a gente começou até agora, né? Começou lá atrás, numa ideia de essa máquina aqui eu consigo fazer o vaso, né? Falta só o molde. Então, desde aquela época, pela consistência e tudo mais, pelo foco, hoje Vazap é conhecida mundialmente, né? É isso aí. E o primeiro passo sempre é o mais importante. Sim. Então, depois que você dá o primeiro, você dá o segundo. Mas se você não dá o primeiro, não tem como. Então, criar coragem e dar o primeiro passo. Bacana. Que aí o negócio vai te levando, sabe? Pela inércia, você vai indo fazer o trem acontecer. E você vai conhecendo pessoas, você vai aprendendo. Então, você ter humildade de saber que você não sabe nada. Sim. Então, pelo menos, acho que é uma coisa que eu levo muito comigo, que eu não sei nada, então eu tô sempre querendo aprender alguma coisa, ouvir as pessoas. E eu acho que o caminho isso. Show. João Paulo, assim, prazer imenso ter esse novo bate-papo com você. Falei pra você, falei assim, a gente vai fazer parceria, mas assim, você vai ter um tempinho aqui pra me receber, porque eu quero saber muito mais coisas, né? Então, assim, eu sou fã da história, fiquei ainda mais fã de vocês depois que eu ouvi a história. Agora também da sua esposa, linda, que te acompanhou aí em tudo. Vocês estão, assim, de parabéns. Orgulho gigante de ter marcas que ganharam o mundo aí, goianas. Eu realmente, assim, eu sou fã de histórias goianas. Eu sou aquela goiana raiz, assim, que eu amo isso. Então, assim, vocês estão de parabéns. Desejo todo o sucesso do mundo. Espero estarmos, assim, em várias outras oportunidades, porque o ArchiCast também... escuta o que eu tô te falando. Vai ser o maior. Não, na verdade, o ArchiCast vai ser o maior canal de arquitetura e decoração do Brasil. Amém. Que eu tô te Pode falando. contar com a Vazap aí para ajudar nessa missão. Estaremos juntos. Muito obrigado. Espero que tenha gostado. Foi bom para você? Foi legal, adorei. Muito obrigado aí pelo espaço. Adorei a conversa, foi bem bacana. Nós que agradecemos poder escutar aí uma trajetória dessa daí. Não é para qualquer um, não. A pessoa tem que ter muito foco, muita consistência naquilo ali que ela tá buscando. E o resultado vem, né? Resultado vem, muita estratégia. E é isso, né, Euler? Uma pena, tá acabando. A gente passou aqui mais de 20 minutos do nosso tempo. E é sobre isso, tá tudo bem. Porque quando a história, de fato, vai agregar, eu preciso, sabe? Assim, minha vontade de passar isso para os outros, sabe? Assim, para quem tá perdido. Porque tem muita gente ainda perdida nessa transição aí da era analógica, do impresso para o digital. Muito obrigada. Até a próxima oportunidade, que teremos várias. É isso aí. E para você que está nos acompanhando aí, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Gente. Inclusive, começamos nossa campanha de tráfego pago para inscritos. Triplicamos em 18 dias. Que legal, parabéns. Triplicamos. Vamos com tudo. A gente começa primeiro essa campanha no YouTube, campanha no Instagram. Agora, os próximos passos, vocês aguardem, que eu não vou contar. Porque tem muita coisa muita novidade, né, Tem muita novidade. Só vai acompanhando a gente aí que vocês vão ficar por dentro de tudo. É isso aí. Continuem conosco, que ainda tem mais podcasts. Estamos na nossa penúltima semana aqui de gravação dessa saga insana, essa maratona. Dei valor nesses incansáveis hosts. Acho que já passamos aí de uns 40 episódios, né? Nossa Senhora. A gente está no episódio 1930 enfim. Gente, muito obrigada pela audiência. Se vocês gostaram, compartilhem, curtem, manda pra todo mundo, né? Maratona é ArchiCast. E para quem quiser adquirir Vazap, o site... Vazap.com.br, e também a gente está presente aí nas melhores e maiores floriculturas, gardens, home centers, lojas de decoração de todo o Brasil aí. É isso aí, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio.